Problemas, todos nós enfrentamos. Coisas que às vezes a gente não consegue entender. E quando isso acontece, a gente facilmente acaba perdendo a coragem, a motivação. E aí também fatalmente começa a pensar: puxa vida, Fábio, eu nunca fiz mal a ninguém, eu sou uma pessoa boa, eu tenho fé, mesmo assim estou enfrentando problemas. Mas eu quero que você saiba que ser uma pessoa boa, ser uma pessoa de fé, não vai te isentar de enfrentar ou não problemas. A Bíblia diz que a chuva cai sobre os justos e os injustos. Você de repente pode vir aqui hoje pedir uma graça porque está enfrentando dilemas, conflitos. Ô Fábio, meu irmão, eu estou enfrentando mais problemas do que a minha vizinha de quintal, que não está nem aí para Deus. Pois é. Mas independentemente de quão você é bom, de quanta fé você leva no coração, de quanto você honra a Deus, não tem jeito. Em algum momento da vida você vai enfrentar um pouco de chuva. Jesus contou uma parábola sobre isso, onde um homem sábio construiu a sua casa sobre a rocha. Ele honrava a Deus. Um outro homem construiu a sua casa sobre a areia. Ele não honrava a Deus. O vento soprou, a chuva veio e caiu sobre as duas casas. O interessante é que a tempestade veio com a mesma intensidade sobre as duas pessoas, o justo e o injusto. Se a história terminasse nesse exato momento, você poderia pensar assim: ô Fábio, então não vale a pena honrar a Deus. O que acontece com as outras pessoas acontece também comigo. Eu construí minha casa sobre a rocha, eu estou enfrentando dificuldade, fiquei desempregado, meu filho se envolveu com drogas, recebi um diagnóstico médico ruim. Pois é, se você fizer um julgamento precoce, realmente terá essa impressão. Só que a história não terminou ali. Jesus continuou dizendo que quando a chuva passou, aquele homem que honrava a Deus, a casa dele ainda estava de pé. Aquele homem que construiu a sua casa sobre a areia, quando a chuva passou, a água tinha levado. E aqui está a diferença. Quando você honra a Deus, você tem uma promessa que os outros não têm. Quando a chuva passar, quando tudo estiver dito, feito e acabado, você ainda estará de pé. Você sabe que eu vim do interior, Santa Bárbara do Oeste, né? Que é pertinho de Americana, Piracicaba. Lá em Santa Bárbara, a cidade era muito simples, muito humilde, gente. Hoje não mais, mas na época, um tempo atrás, era muito comum, né? Existirem circos e espetáculos e shows, o circo, né? Quem é que é do interior de São Paulo aqui, ou do interior de outro estado, só para eu saber? Muito bem. E aí, para você ter uma ideia de como minha cidade era simples, lá no circo não tinha nem leão. O leão era um cachorro de peruca, para ver que a situação era difícil mesmo. Você tem ideia? E aí nessa cidade tinha um clube que tem até hoje, e no clube tinha um porteiro de nome Zé, seu Zé. Estava lá na portaria do clube já há 20, 25 anos. Aí um dia entrou um gerente naquele clube e disse: olha, a gente vai reformular tudo aqui, cortar os custos, cortar os gastos, né? E ele começou a entrevistar funcionário por funcionário. Chegou a vez do seu Zé. Seu Zé, tudo bem? Tudo bem. Aqui tem uma ficha, quero que o senhor escreva aí, por favor, a sua função, tudo que o senhor faz, deixa ele fazer. Ele regalou os dois olhos. Ih, moço, o que foi, seu Zé? Eu não sei ler nem escrever. Ih, seu Zé, tá brincando comigo? É sério, moço, eu não sei ler nem escrever. Olha, então sinto muito, a gente vai ter que dispensar o senhor. Mas, moço, eu não sei fazer outra coisa na vida. Eu tenho família para sustentar. Mas, seu Zé, o senhor vai ganhar uma indenização aí e consegue se manter por um tempo. Foi mandado embora. Chegou em casa abatido, chateado. Maria, me mandaram embora. A Maria era uma mulher de fé, uma mulher guerreira, de oração. Zé, não esquenta. Deus não vai abandonar a gente. Ele vai te dar uma ideia, vai criar um caminho. É verdade, aconteceu exatamente isso. O Zé começou a se lembrar que ele tinha habilidade para fazer alguns serviços domésticos, para consertar as coisas. E aí eu vou comprar umas ferramentas e vou oferecer meu serviço aqui para a vizinhança, ele pensou. Só que ali em Santa Bárbara não tinha nenhuma loja de material de construção. Só em São Paulo tinha. Então ele juntou as economias, veio para São Paulo, comprou algumas coisas e voltou. Quando voltou, o vizinho dele chegou lá, bateu na porta. Zé, eu vi que você comprou aí umas coisas, eu preciso de um alicate, rapaz. Você não quer vender para mim? Não, que vender para você? Acabei de comprar. Então aluga, Zé. O Zé alugou. Mas ele percebeu que existia realmente uma carência ali na cidade dele de materiais assim, de ferramentas e essas coisas. Então ele pegou toda a indenização dele, veio para São Paulo, comprou tudo em material, voltou e começou a revender. O negócio foi prosperando. Alugou um espaço, foi crescendo, crescendo, crescendo. Em pouco tempo, ele não precisava mais vir para São Paulo. Os fornecedores iam até o Zé. Cresceu muito. Ajudou inclusive a cidade a crescer.
construiu ali um império, na verdade. Até que um dia, depois de muitos anos, o prefeito decidiu homenagear o Zé. Ei, Zé, olha o que se construiu na cidade, rapaz. Você ajudou todo mundo aqui a crescer, cidades da região. A gente quer homenagear você. Tá bom. No dia da homenagem, estava a família inteira do Zé, estava quase todo mundo da cidade, todo mundo bateu palmas. Zé, o prefeito disse, quero agora que você assine esse livro aqui, deixar registrado que a gente homenageou você. Ei, prefeito, eu não sei escrever. O prefeito admirado disse, não acredito, Zé, é verdade. Poxa vida, você não sabe ler, escrever, construir esse império? Imagine se você soubesse ler e escrever, onde é que você estaria hoje? O Zé respondeu, isso é fácil, ainda seria o porteiro daquele clube. A história termina aqui, mas o ponto em que eu quero chegar com ela é exatamente este. Imagine o que aconteceria com Zé se ele ficasse ali, conformado, triste, abatido, com pena dele mesmo, achando que a vida é injusta demais. Ele não iria crescer, não iria prosperar, não iria ser tudo aquilo que Deus o tinha criado para ser. Então, nos momentos de dificuldade, quando a tempestade vier, você precisa se lembrar disso. Este não é o fim. A minha casa foi construída sobre a rocha. O inimigo não tem a palavra final. Deus é quem tem a palavra final. Você pode ter enfrentado dificuldades, tropeços, pode ter caído, mas não pode ficar desmotivado, desencorajado, amargo. É apenas a vida, minha gente. Chovem todos nós. Mas a promessa que Deus nos dá é que se você não esmorecer, permanecer na fé, Ele irá transformar aquilo que veio contra você em degraus, para que você suba e alcance mais rapidamente o seu objetivo. E quando a fumaça estiver dispersado e a poeira abaixado, você ainda estará de pé. E pelo fato de você ter vindo aqui hoje, saído da sua casa, eu sinto no meu coração que algo vai acontecer. A Bíblia diz, e eu gosto muito do Salmo 102, versículo 13, que nos ensina que o tempo certo chegou. E eu sinto que o seu tempo chegou. Eu sinto de verdade que está começando em sua vida uma nova época, um novo momento. Hoje começa em sua vida uma época onde você verá a porta se abrindo de forma sobrenatural. Hoje se inicia em sua vida uma fase em que você vai até se surpreender, porque coisas que você julgava impossíveis irão acontecer. Você está ingressando hoje em sua vida numa temporada onde grandes coisas acontecerão. Você pode de repente ter vindo aqui chateado, aborrecido, porque olha para frente e não vê saídas, não vê como os seus sonhos se realizarem. Mas Deus coloca hoje no meu coração, é isso que eu vou profetizar para você. Eu sei, creio e acredito que este é o tempo determinado por Deus, para que Ele derrame em todas as áreas da sua vida os seus favores, de modo incomum, de modo sobrenatural. Se você recebeu essa mensagem essa manhã e crê que isso é para você, diga, eu creio. E se você estiver no meio de uma tempestade, no meio de um vendaval, creia que a sua luta já está no fim. Daqui para frente tudo será diferente. E quando essa tempestade passar, você não será uma vítima, será um vitorioso. Você não estará no chão, estará assim de pé. Na verdade, não só de pé, como melhor, mais forte do que antes dessa tempestade ter chego. Amém? Então abra o seu coração e fique na expectativa das bênçãos que Deus derramará daqui para frente, na sua vida, na sua casa e na sua família.